Você já ouviu falar em lipedema? Eu nunca tinha escutado falar. Vou aprender agora junto com você. E talvez você até tenha esse problema e nem sabe. O lipedema é uma doença crônica que atinge principalmente nós mulheres. Ela é caracterizada pelo acúmulo de gordura em locais específicos do corpo, como pernas, tornozelos, quadris e glúteos, causando uma aparência desproporcional ao restante do corpo. O lipedema não tem relação com excesso de peso. A Associação Brasileira de Lipedema estima que 11% das mulheres possuem a doença. Vamos aprender, saber mais sobre o assunto com o Dr. Fábio Kamamoto. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. Tudo bem? Tudo jóia, Regina. Obrigado pelo convite. Mas quem agradece sou eu. Eu nunca... Talvez é isso que eu acabei de falar no texto. Talvez eu até identifique, alguma coisa diferente e tal, mas eu não sabia que era uma doença e que tinha esse nome. Excelente colocação, Regina. Eu tenho certeza que depois que a gente conversar, você vai passar a identificar um monte de mulheres, amigas suas, que têm lipedema também. Porque se acomete 10% das mulheres, imagina a quantidade de ouvintes que tem esse problema e nem sabia que isso tem nome e nem tratamento. E por que acomete mais as mulheres, doutor? Porque na verdade é uma doença de um crescimento da gordura das pernas, do tornozelo e dos joelhos que acontece em resposta ao hormônio feminino. Então, devido ao estrógeno, à progesterona, essa gordura vai se desenvolvendo e vai inflamando. Por isso que ela acomete praticamente só mulheres. Tá. E tem tratamento? Tem solução? Graças a Deus. Na verdade, eu acho que a gente tem duas problemáticas hoje, isso que você falou, desconhecimento, né? Não só do público em geral, mas dos profissionais de saúde em relação ao lipedema e também o desconhecimento em relação ao tratamento. Mas tem sim duas frentes de tratamento. Perfeito. Um tratamento clínico e um tratamento cirúrgico. Tá, então vamos aos mitos e verdades. Depois tem perguntas do pessoal de casa e sinta-se à vontade para, se for o caso, desviar do assunto e tal, para aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento, tá bom? Então vamos lá, Dr. Fábio Kamamoto, é mito ou verdade que o lipedema pode causar dor? Infelizmente é verdade. Né? Na verdade, o lipedema, ele além de ter um acúmulo desproporcional de gordura na região dos membros, ou seja, na coxa, no joelho e na perna, ele causa dor. Nessa parte à direita do slide, a gente pode ver assim que as mulheres reclamam de uma dor constante, peso, queimação, uma ardência nas pernas. Elas reclamam de uma dor à palpação, ou seja, ela fala assim, pode fazer massagem no meu ombro, pode fazer nas minhas costas, mas se você palpar a coxa e as pernas, elas vão sentir dor. E brincando um pouquinho com você, elas são as pessoas chatas da caminhada. Quer dizer, elas vão andar, todo mundo está a fim de andar, e ela vai pedir, olha, eu preciso sentar, eu não consigo ficar muitas horas em pé, porque isso me causa dor. Além disso, ela tem outros sintomas que são muito frequentes, assim, uma desproporção do que ela tem de cintura e da perna, ou seja, ela é uma pessoa com uma cintura fina e com uma perna grossa. E como isso não acomete os pés, a perna tem um formato que parece um tronquinho e quando chega no tornozelo, a gente tem uma transição muito abrupta para um pé normal. Então parece que tem um elástico ali na região do tornozelo, sabe? E uma terceira característica super importante é a formação de hematomas. Ela diz assim, olha, o tempo todo eu tô roxa. Eu nem sei aonde eu bati, nem tive nenhum trauma nesse lugar, mas assim, roxo nas pernas para mim é direto. Que coisa! Bom, vamos continuar. O lipedema acomete principalmente mulheres mais velhas e eu queria entender o que são mais velhas. Pergunta perigosa, né? A gente pode ofender alguém aí. Mas não, isso é mentira. Isso não é verdade, isso é mito. Na verdade, assim, como o lipedema acontece a partir da presença de hormônios femininos numa mulher, ele se inicia na puberdade. Na verdade, quando ela vai para a adolescência, ela já começa a ter um desenvolvimento do lipedema. Isso vai se agravando ao longo da vida dela, porque assim, ao longo da vida de uma mulher é só mudança hormonal, né, Regina? Então, o uso de anticoncepcional, as gestações. Tudo bem que depois de uma certa idade ela pode entrar em menopausa, e isso sim também seria um terceiro gatilho para o desenvolvimento de menopausa, mas muito pelo contrário, assim, a grande parte das pacientes aqui são mulheres adultas jovens, mulheres de 20 a 30, 35 anos. Jovens? Infelizmente. Elas contam para mim que isso começa na adolescência. Falam assim, olha, depois que eu comecei a menstruar, com os meus 15, 16 anos, a minha perna já começou a doer,
já começou a crescer de uma maneira desproporcional e ao longo da vida isso tem piorado. Ô, doutor Fábio, isso deve impactar a autoestima, né? Sabe por quê? Assim, isso a gente vai crescer nesse raciocínio daqui a pouco. Mas como a gente não está falando de obesidade e sim de lipedema, imagina uma mulher que faz exercício o tempo todo, que faz alimentação correta, que ela, quanto mais treina, mais magra ela fica no rosto, na mama, no abdômen, mas que as pernas continuam a piorar cada vez mais. Então, imagina o impacto emocional disso, né, Regina? Quer dizer, uma sensação de frustração permanente. Por isso que é tão constante elas terem problemas não só de distúrbio alimentar, que é bulimia, anorexia, né? A pessoa enfia o dedo na garganta para tentar emagrecer, ou depois pode descambar para obesidade, percebe? Porque daí ela desiste de tentar controlar o peso mesmo. Claro. A gente tem o depoimento da Gabriela. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Gabriela Martinez da Costa, eu tenho 30 anos, eu sou nutricionista e empresária. E vamos lá, né? Como que eu descobri que eu tenho lipedema? Desde novinha eu falava para minha mãe, mãe, quando você foi me fazer, Deus pegou metade de um corpo e metade de outra pessoa, e daí deu eu. Essa coisa diferente que eu sempre senti desde novinha fez com que eu fizesse a minha parte. Então, desde aí eu comecei a me alimentar melhor, porque eu queria melhorar o aspecto das minhas pernas. Eu decidi fazer a faculdade de nutrição. Daí, o ano passado, início da pandemia, como muitas pessoas, né? Eu não estou só nessa, mas eu engordei. E daí eu vi que começou a desandar e eu não entendi o porquê. Uma menina me falou sobre essa doença, porque um dia eu postei sobre o inchaço das minhas pernas. E daí uma pessoa falou assim, você já ouviu falar em lipedema? Quando eu pesquisei no Google, eu falei assim, eu li, aparecia a minha biografia. E daí comecei a pesquisar alguns médicos e eu fiz a cirurgia dia 7 de abril de 2021. Daqui a pouco vai completar um mês, tá completando um mês aí. E realmente eu já sinto que mudou minha vida. Porque realmente eu me olho no espelho e eu vejo uma pessoa proporcional. Eu, como nutricionista, sempre lutei muito para isso. Eu já não sinto mais dores, eu sinto uma leveza absurda. Então, eu falo que é uma nova vida. Essa é a minha história com o lipedema e ele continua em mim, né? Mas agora eu sabendo, são estratégias novas, direcionadas. Continuo firme e forte, mais ainda em atividade física, em alimentação saudável, porque isso é saúde independente do lipedema. Muito, muito obrigada. Beijo. Ai, que linda. Gabriela Martinez, muito obrigada por dividir conosco a sua história, né? Resolveu o problema dela. Doutor Fábio, me espera um minutinho que eu já venho. Eu vou dar o Instagram da Gabriela, que é @Gabi_Martinez. Difícil, né? Mas é isso. Gabi_Martinez com Z e C no final. Por que não escrevem? Não sei também. Para vocês também. Obrigada. Estamos conversando com o Dr. Fábio Kamamoto sobre essa doença que eu estou conhecendo agora, que é lipedema. Gabi Martinez, que é nutricionista, acabou de dividir conosco a experiência dela. Pelas fotos eu consegui identificar, Dr. Fábio. Você não conhece um monte de mulher que tem esse formato de corpo? Muitas. Então, a gente estima que são 5 milhões de brasileiras que têm esse problema. Olha lá. Ou seja, uma população gigantesca que está sendo negligenciada, sabe, Regina? Esse é o problema. E eu não sei, assim, a Gabi, eu acho que é um exemplo, além de ser uma pessoa excelente, na verdade, ela tem uma... Ela é um exemplo que desmonta a ideia de que o lipedema é obesidade. Assim. Boa. Ela não teve tanto tempo de conversar, mas assim, ela treina 14 vezes por semana, Regina. Todo dia de manhã e todo dia à noite. Ela é uma pessoa especialista em alimentação fitness, né? E quem reparou nas imagens e no depoimento dela, a gente vê que, assim, como ela falou, daqui para cima é uma pessoa, né? Super malhada, super musculosa, com uma porcentagem de gordura baixíssima. Mas como, apesar dessas condutas, a gestão da gordura do quadril, das coxas e da perna não responde, né? Mesmo treinando tanto, mesmo comendo direitinho. Por isso que é uma doença. Exato. Vamos na sequência dos mitos e verdades. Doutor Fábio, é mito ou verdade que todas as mulheres acima do peso ou obesas, todas as mulheres acima do peso ou obesas têm lipedema? Isso é mito.
né? Na verdade, assim, se a gente continuar naquela linha de raciocínio, obesidade é uma coisa e lipedema é outra. Olha aí a imagem, que bacana, né? Essa mulher com lipedema, ela não é obesa. Se você olhar ela da cintura para cima, ela tem a cintura fina, ela pode comer direitinho como a Gabriela come, ela pode ter uma rotina de atividade física e mesmo assim, para a frustração dela, essa gordura dos membros, né, braços e pernas, pode continuar piorando. A paciente da direita, ela tem uma obesidade, ou seja, um acúmulo de gordura no abdômen. Então, essa sim vai responder à atividade física, à alimentação. Sabe que hoje de manhã, Regina, eu atendi uma paciente que fez a redução de estômago, ela pesava 150 quilos, e ela fez a redução de estômago, a bariátrica, e hoje ela pesa 75 quilos, ela perdeu 75 quilos. Ela emagreceu no rosto, na mama, no abdômen, e a parte das pernas continua enorme. Ela tem lipedema. Obesidade... Exatamente. Ela tinha os dois, na verdade, né? Mas como é a bariátrica, ou a dieta, ou a academia, ela trata a obesidade. Ela não trata a lipedema. Só que é super comum confundir. E na foto deu para ver bem o tornozelo. Olha ali o tornozelo, que parece um elástico mesmo. Pronto. Olha que bacana, né? Como é uma doença que acomete a perna, mas não acomete os pés, olha como essa transição é abrupta. Parece que ela amarrou um elástico ali no tornozelo, sabe? Exato. E essa gordura dói, Regina. Fica roxa, queima, não dá para fazer massagem lá porque ela vai se machucar. É uma doença muito peculiar. Peculiar, mas não rara, por incrível que pareça. Vamos às perguntas do pessoal de casa, doutor? Vamos lá. Então vamos lá. A primeira pergunta foi enviada pela Silene. Existe algum creme que podemos passar nas pernas que pode aliviar o sintoma de quem tem lipedema? Olha, Silene, a pergunta é muito boa. Eu gostaria muito de dizer que sim, mas a verdade é o seguinte, assim, aliviar sintoma talvez, sabe? Existem alguns fitoterápicos que poderão ser usados para tirar um pouco essa sensação de queimação, mas não tem nenhum creme que você possa passar na tua perna que vai remover as células doentes lá de dentro. Então, talvez você consiga aliviar qualquer sintoma, mas não tratar a sua doença. A próxima pergunta foi enviada pela Eliette. Os planos de saúde já cobrem a cirurgia de lipedema, já que não é uma cirurgia estética? E eu emendo, como é que é essa cirurgia, doutor? Tá bom. Olha aí, Eliette, a pergunta é excelente e justamente essa é a minha luta. Porque assim, o lipedema hoje ainda não tem CID. CID é um código em que todas as doenças do mundo estão lá armazenadas dentro desse livro. Não tem CID? O CID... Ainda não, na verdade o próximo CID, Regina, vai sair ano que vem. Quem solta isso é a Organização Mundial de Saúde, né? Então em 2022 a gente vai começar a trabalhar no mundo inteiro com o CID-11 e ele já vai incluir lipedema. Ou seja, a comunidade médica do mundo inteiro entende que lipedema é doença a partir daí. Mas não é tão automático o fato de existir CID para o fato do convênio ou para o SUS passar a oferecer esse tratamento. E essa é a minha luta pessoal, assim, na verdade a gente está começando um movimento a partir dessa semana de mobilizar essas mulheres e de lutar para que elas tenham sim o direito ao tratamento. Então, depois, Regina, se você quiser passar os contatos, né, do site ou do Instagram, a gente vai pôr o link lá para quem quiser entender melhor essa nossa campanha, ela vai ter lá todos os detalhes. Ô, doutor, e como é que é a cirurgia? Como é que é a cirurgia? Na verdade, assim, a gente está falando de uma célula de gordura doente nas pernas. Então, a maneira tradicional de remover essa célula de gordura é através de uma lipoaspiração. Mas é uma lipoaspiração um pouco diferente, sabe? Porque são áreas que tem bastante nervo, artéria, veia, que é a região das pernas. Então, a gente faz uma lipoaspiração que a gente chama de tumescente, uma técnica um pouco diferente para preservar esses vasos. Olha que bacana essa imagem, Regina. Então, a gente vai entrar nessa camada que está entre a pele e o músculo, que é a gordura. Mas para quem está vendo aí no vídeo, você vai ver que a gordura normal ela é mais homogênea, percebe? Sim. Olha como a gordura de baixo ela está cheia de caroço. Sim. Aqueles nódulos. Por isso que muitas mulheres dizem assim, nossa, eu sinto um monte de caroço nas pernas, eu sinto nódulos e eles doem. Então, na cirurgia do lipedema, a gente remove também esses nódulos de gordura. E o tratamento é só a cirurgia? Então, o tratamento clínico, ele é baseado em uma alimentação anti-inflamatória, ou seja, você deve evitar farinha de trigo, açúcar, carne vermelha, né? Isso tende a diminuir as crises de dor. É claro que vale a pena tentar manter também o peso sob controle para que a gente não associe a obesidade, mas a remoção das células doentes do corpo é só feita literalmente, sabe? Não tem nenhum comprimido, sabe, que derrete essa gordura,
que bloqueia o crescimento delas. Então, até o momento, assim, o tratamento no sentido de remoção de doença do corpo é cirúrgico. Tá. A gente já continua, doutor Fábio. Estamos conversando sobre lipedema com o doutor Fábio Kamamoto. Então, a alternativa é a cirurgia, o SUS não cobre. E aí é uma cirurgia plástica, eu tenho que procurar um cirurgião plástico. Olha, a gente precisa procurar um cirurgião que tenha treinamento em lipedema. Isso, infelizmente, não é tão frequente aqui no nosso país, nem no mundo, sabia, Regina? Olha só. Assim, eu tenho conversado com pacientes que moram na Europa ou nos Estados Unidos, e muitas têm essa queixa, assim, de dizer, olha, procurei alguns médicos ao longo da minha vida e nenhum deles deu o diagnóstico correto e muito menos o tratamento correto, né? Acho que por isso é tão importante isso que a gente está fazendo hoje aqui, sabe? Porque a gente precisa tentar mobilizar não só as pacientes para trazer isso para o diagnóstico correto, mas tentar mobilizar os profissionais de saúde. Exato. Assim, o que eu escuto aqui dizer assim, puxa, você é o quarto, quinto médico que eu venho conversar sobre esse problema, finalmente alguém que me entende. Então, eu diria que deveria ser ou um cirurgião plástico, ou um vascular, ou alguém habilitado a operar, mas alguém que conheça essa patologia, que é algo que ainda está em construção dentro da medicina. Assim. Não tem uma especialidade específica que já esteja adaptada para isso. Próxima pergunta é enviada pela Leila. Fiz uma lipoaspiração no culote há 7 anos, porém, senti que fiquei ainda mais flácida e com mais celulite. Não sabia que tinha lipedema. Será que essa cirurgia plástica que eu fiz pode ter prejudicado o lipedema? Posso fazer uma correção? Olha, Leila, na verdade é o seguinte, assim, você pode fazer uma correção, óbvio, tem como tratar isso, mas você levantou um ponto muito interessante. A lipoaspiração, ela pressupõe que a gente vai tirar a gordura que está embaixo da pele, mas que essa pele vai encolher. Quando você diz que foi removida a gordura, mas que você piorou a flacidez, é muito interessante isso e é importante que a gente contemple isso no seu tratamento. Então, existem formas da gente fazer redução da flacidez de pele. Seja dentro da própria cirurgia, é possível aplicar o laser por baixo da pele para que haja uma produção de colágeno e ajude na retração. Ou em casos mais graves, assim, depois vocês vendo o assunto, vocês vão ver que tem os estágios da doença. Em estágios muito avançados, ela tem várias camadas de flacidez de pele. Aí a gente faz a remoção cirúrgica da pele, inclusive, mas pode ficar tranquila, tem tratamento sim. Tá. Ufa, né? Olha, doutor Fábio, assim, eu achei que fosse um procedimento estético, imagina. Porque cirurgião plástico, eu falei, alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Ainda bem que tem solução, muito bom ter esse conhecimento, muito bom conversar com o doutor Fábio. Ele está no Instagram como Dr. Fábio Kamamoto. Kamamoto com K. Dr. Fábio Kamamoto. E tem também o Instagram Lipedema Brasil. @Lipedema Brasil. Tem o site do Instituto Lipedema Brasil, que é www.institutolipedemabrasil.com.br. E eu vou agradecer de novo a Gabriela Martinez, nutricionista, que muito gentilmente dividiu aqui conosco a experiência dela. É @Gabi_Martinez Martinez com Z. Gabi_Martinez Z. Doutor Fábio, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço, Regina. Muito obrigado pela oportunidade. Até breve e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.